Graça e paz. Nós vamos dar início ao nosso culto que nós devemos ao nosso Deus. Nós vamos começar o nosso culto lendo o Salmo de número 14, que fala a respeito da condição dos seres humanos, de nós todos em geral. Porém, nós já fomos salvos por Cristo Jesus, mas é importante nós nos lembrarmos disso. Salmo de número 14, diz assim a palavra de Deus ao mestre de canto, Salmo de Davi: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém e amém. Curve suas frontes, por gentileza, vamos buscar ao Senhor, vamos orar ao Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor já está no teu santo templo. Cremos desde já que não somos nós que convocamos o Senhor, mas o Senhor quem nos convoca a adorar e bendizer o teu santo nome. Cremos, como nos diz a tua palavra constantemente, que o Senhor é quem nos busca pela tua mão, busca verdadeiros adoradores e que nos conduz numa vida de piedade, nos conduz numa vida de desejo de adorar ao Senhor. E todos nós aqui nessa manhã, a exemplo do que diz o salmista, podemos dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas, de acordo com o que lemos na tua palavra agora há pouco, nós sabemos, e todos nós sabemos, que nós precisamos da ajuda do Senhor em vários aspectos, principalmente para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O Senhor sabe que as nossas mentes tendem a divagar, que nós tendemos a não concentrar todo o nosso coração na tua presença, na tua adoração, e muitos sentimentos e pensamentos e preocupações da semana que passou e mesmo da semana que virá acaba nos desconcentrando desse exercício de devoção, de adoração ao Senhor. E é por isso que nós pedimos sempre a ajuda do Senhor para te adorar e te bendizer, para exaltar o teu santo nome. Nos ajude e tenha misericórdia de nós nesse aspecto. Nós também pedimos ao Senhor que perdoe todos os nossos pecados. Como a tua palavra diz, não há justo nenhum sequer, senão o nosso bondoso Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo, que cumpriu a lei e morreu em nosso lugar, e que está à destra do Senhor depois de ressuscitado para interceder por nós. Nós precisamos do Senhor, precisamos da mediação de Jesus, precisamos do teu Espírito Santo a nos conduzir nesse processo todo de adoração, e precisamos também do perdão dos pecados que vem somente da parte do Senhor. Não há penitência, não há qualquer coisa que possamos fazer para termos os nossos pecados perdoados, assim como Isaías disse: ai de nós, se não fosse o Senhor que tomasse a iniciativa de perdoar todos os nossos pecados. Rogamos que o Senhor nos ajude, mais uma vez pedimos no nosso exercício devocional, ao passo em que agradecemos pelo perdão de todos os nossos pecados. É em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém
e amém. Os irmãos do grupo, por gentileza, vamos adorar o Senhor com 3 cânticos. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor, amém? De pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, almas abandonadas, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Casa abandonada, mundo tão vazio. Falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está? Consigo estender a mão ao meu irmão. Aonde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde está consigo nem perdoar quem me ofendeu? Aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus?
Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar é o desejo do meu coração. sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar Da tua glória e bondade, vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e vontade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Há o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. amém. Amém. Meus irmãos, livro de Filipenses, os irmãos já sabem, capítulo 1. Nós vamos de novo fazer a leitura do verso 1 até o verso 11, a fim de entendermos tudo o que o texto diz. E então nós vamos mais uma vez nos concentrar em outros versos hoje,
versos 9 a 11. Nós vamos ler do verso 1, repito, até o verso 11, mas vamos nos concentrar nos versos 9 a 11 dessa feita. Atentem, ouçam com fé, ouçam com atenção a palavra do Senhor. Assim diz Paulo na sua epístola aos Filipenses, capítulo 1, versos 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3: Dou graças a meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois Deus é minha testemunha da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, rogamos mais uma vez o Teu auxílio, rogamos mais uma vez a iluminação do Teu Espírito, para que possamos entender a Tua palavra com a profundidade, ó Senhor, que ela mesma nos traz. É o que nós Te rogamos, em nome do nosso Salvador Jesus. Amém e amém. Irmãos, vocês lembram que na semana passada, quando nós falamos dos versos 3 a 8, o apóstolo Paulo, o que ele faz aqui é expressar, e esse foi esse expressar de afeto, de carinho, de afeição do apóstolo Paulo, foi aquilo que nós mais enfatizamos a semana passada. Paulo demonstra toda a sua alegria, toda a sua afeição pelos filipenses, e a forma como ele fez isso é uma forma, como vocês podem ver comigo nos versos 3 a 8, de forma notável. Ele dá graças a Deus por aqueles irmãos, é assim que ele começa. Ele vai dizer que ora por aqueles irmãos, isso está no versículo 4 e 5, ele ora por conta da cooperação do Evangelho. Quando Paulo olha para aqueles irmãos filipenses, ele não apenas percebe e não apenas vê motivos para dar graças a Deus, mas ele vê também motivos para orar a Deus. Mas uma coisa que também enfatizamos na semana passada é que o apóstolo Paulo olha para os seus irmãos ao redor e diz que está plenamente certo, verso 6, de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até quando? Até ao dia de Cristo Jesus. E então Paulo conclui essa parte que nós vimos na semana passada, ainda na introdução da sua carta. Ele conclui dizendo que tem saudade daqueles irmãos, e Deus é testemunha dele, de como ele sentia saudade daqueles irmãos. Aí então, a partir do verso 9, perceba no verso 4 comigo, que no verso 4 Paulo vai dizer que faz sempre com alegria orações por todos vós. E aí ele não diz, até o verso 4, ele não vai dizer qual é a oração que ele faz. Então ele diz algumas coisas, fala a respeito da sua afeição, e então, só então, no verso 9, o apóstolo Paulo retoma o tema da oração, quando ele diz: e também faço esta oração. E você vai perceber que
a oração do apóstolo Paulo. Ao contrário do que nós vemos, e eu vou falar sobre isso no tempo próprio, ao contrário do que nós vemos que acontecem em muitas igrejas, e desafortunadamente acontece também no nosso próprio coração, a oração que o apóstolo Paulo faz, nos versos 9, 10 e 11, nada tem a ver com bens de consumo, nada tem a ver com melhores viagens, nada tem, absolutamente nada a ver com prosperidade material, mas Paulo foca na sua oração aquilo que deve ser o principal para a sua vida e deve ser o principal para a minha vida. Ora, se você lembra comigo, isso está em absoluta consonância, em absoluta harmonia com aquilo que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo 6, Jesus está falando a respeito da solicitude pela vida, ou da ansiedade pela vida, e ele diz no versículo 33 exatamente aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. O apóstolo Paulo diz, o nosso Senhor Jesus, melhor dizendo, diz, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aí vocês percebem que o nosso Senhor Jesus Cristo diz, e ele coloca todas as outras coisas como sendo as demais coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E que o apóstolo Paulo diz aqui, eu repito, versos 9 a 11, é justamente orando por aqueles irmãos filipenses, para que o amor deles cresça mais e mais em todo conhecimento e percepção. Paulo ora para que aqueles irmãos aprovem as coisas excelentes. Paulo ora para que aqueles irmãos sejam sinceros e inculpáveis diante do Senhor, e mais ainda, para que eles sejam cheios do fruto de justiça mediante Jesus Cristo. E ele conclui dizendo que o objetivo disso tudo, a finalidade principal de tudo isso, que ele ora por aqueles irmãos é, olhe comigo o final do versículo 11, você vai perceber isso, para a glória e o louvor de Deus. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, o apóstolo Paulo, nesses versos que nós vamos entender hoje, assim como Jesus Cristo, o apóstolo Paulo está fazendo uma diferença daquilo que é prioritário nas nossas vidas, ou que deveria ser prioritário nas nossas vidas, e aquilo que é secundário, ou em outras palavras, aquilo que é prioritário e aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo chamou de as demais coisas. Infelizmente, nós invertemos as coisas. Nós buscamos as demais coisas, nós buscamos aquilo que é secundário, invertemos aquilo que o Senhor diz, procuramos aquilo que é secundário primeiro e depois, se nos sobrar tempo, nós vamos procurar aquilo que é o reino de Deus. Essa oração de Paulo, ela coloca as coisas no seu devido lugar. E aquilo que toma o coração de Paulo é aquilo que ele quer que tome o coração daqueles irmãos filipenses, e obviamente que ele quer também que tome o meu coração, o seu coração, como consequência disso. Aqui, irmãos, nos versículos 9 a 11, o apóstolo, cheio de alegria, cheio de intenso afeto para com aqueles irmãos, ele ora para que aqueles irmãos coloquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e saibam, tenham convicção e certeza de que as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu desejo para essa manhã, irmãos, com esse texto, versos 9 a 11, é que nós vejamos sem impedimentos mentais, e por isso eu estou pedindo a você, se concentre aqui. Já 3 pessoas saíram para atender telefone. Desliguem seus telefones, por favor, não permaneçam com seus telefones ligados.
Por favor, ouça com atenção a palavra de Deus. E eu quero que você veja nitidamente, sem impedimentos humanos, sem impedimentos mentais, sem impedimentos espirituais, a grande necessidade que nós temos de que o nosso amor pelo Senhor Jesus Cristo aumente, como o apóstolo Paulo vai dizer, mais e mais. Indiretamente, o apóstolo Paulo está aqui nos ensinando que quando você ama alguém, a melhor coisa que você pode fazer por essa pessoa é orar por essa pessoa, para que essa pessoa seja transformada à imagem do Senhor Jesus Cristo e o seu amor aumente mais e mais. Em João capítulo 13, versículo 35, o nosso Senhor Jesus Cristo disse: atentem, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Nisto que? Se vos amardes uns aos outros. Por isso eu peço a você, ouça a palavra de Deus, ouça com o máximo de atenção. Verso 9. A primeira verdade que nós vamos encontrar aí no verso 9 é a oração de Paulo propriamente dita. Paulo diz, versículo 9, e também faço esta oração. Aí você pergunta, que oração? Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Você olha para esse texto, você olha para o verso 9 do apóstolo Paulo, e eu estava dizendo à minha esposa ontem o quanto esses versos me impactou durante a semana em que eu estive estudando sobre ele. Você olha para esse verso 9 e você percebe que essa oração quase não tem nada a ver com as orações que nós próprios fazemos. Não é uma oração a oração a qual nós estamos acostumados a fazer. Em geral, as nossas orações, elas são orações quando alguma coisa de ruim está acontecendo conosco ou está acontecendo com alguma outra pessoa. Paulo diz aqui que o desejo dele e a oração dele é para que aqueles irmãos, e você vai perceber que o amor já existe. O apóstolo Paulo elogia essa igreja, apesar dos defeitos que essa igreja tem. Repito, no capítulo 4 tem 2 pessoas lá se engalfinhando, mas Paulo diz que dá graças a Deus por aqueles irmãos, o amor deles já existe, mas Paulo diz que na vida cristã, o amor que nós sentimos não é suficiente, e que nós precisamos orar, e orar intensamente, para que o nosso amor, e para que o amor dos nossos irmãos, o amor das outras pessoas, porque Paulo não está orando por si mesmo, mas está orando por outras pessoas, ele ora para que a pessoa, os irmãos filipenses tenham o seu amor, que o amor deles cresça mais e mais, ou como diz uma outra versão, que vocês possam abundar em amor, ter amor em excesso, amor que transborde, amor que venha crescendo dia após dia. E me permita enfatizar isso, irmãos. As nossas orações, elas não são costumeiramente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. De fato, as nossas orações, elas são variadas em muitos aspectos, mas elas são, em certos aspectos, elas são egoístas. Nós oramos pela conversão dos perdidos, é verdade. Se tem um marido, um irmão, uma irmã, um filho que ainda não converteu-se ao Senhor, nós oramos ao Senhor e dizemos: Senhor, converta o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, minha tia, ou quem quer que seja. Nós oramos pelos nossos irmãos quando os nossos irmãos estão em momentos de necessidade. E por favor compreenda, não estou dizendo que isso é errado, está certo. Nós temos que orar pelos irmãos quando os irmãos estão em necessidade, uma necessidade especial. Mas nós tendemos a desconsiderar o fato de que nós precisamos das orações uns dos outros e que precisamos de um processo contínuo de intercessão uns pelos outros, para que o nosso amor por Cristo, pelos irmãos, pelo reino de Deus, cresça cada vez mais.
O nosso criticismo, irmãos, a forma como nós vivemos e a forma como nós apontamos uns para os outros e a forma até como nós disputamos uns com os outros, e eu estou falando isso em termos gerais, não só na igreja, mas no mundo afora, nós esquecemos de orar uns pelos outros para que eles, o amor deles, o amor dos nossos irmãos cresça mais e mais. Nós tendemos a ver a oração, atente para isso, porque Paulo diz que lembra daqueles filipenses em todas as suas orações. Nós tendemos a ver a oração como uma operação de resgate, como diz um autor chamado Don Ritzman. A gente tende a ver a oração como uma operação de resgate. Alguma coisa está fora do normal, então o que é que nós fazemos? Nós acionamos outras pessoas para que outras pessoas orem por aquele irmão que está doente, pela dificuldade. Entendam, isso não é errado. Mas o apóstolo Paulo aqui concentra a sua oração em dizer que ele ora para que o amor dos irmãos cresça mais e mais, o amor daqueles irmãos seja cada vez mais alimentado. De novo, olhe comigo o verso 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Agora a pergunta é, embora eu já tenha falado disso, a pergunta é, por quem esse amor deve aumentar mais e mais? Por que nós devemos orar uns pelos outros para que o nosso amor aumente mais e mais? Por quem? Primeiro de tudo, que também é a raiz, a fonte, a pedra fundamental, o alicerce do nosso próprio amor, é o nosso amor pela pessoa do Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, aumente o meu amor por Ti, e aumente e faça com que os meus filhos, o meu esposo, a minha esposa, os meus irmãos e irmãos de outras igrejas tenham o seu amor por Cristo aumentado mais e mais. Segundo, nós temos que orar para que o nosso amor aumente mais e mais pela causa de Cristo, para que outras pessoas nessa cidade sejam alcançadas pela graça de Cristo. E nós orarmos uns pelos outros para que esse nosso amor aumente mais e mais. E por fim, nós devemos orar uns pelos outros para que o amor pelos outros, o amor pelos nossos irmãos também aumente. E que ao invés de nos tornarmos críticos, nós possamos dizer: Senhor, tenha misericórdia de fulano, de Beltrano, e faça com que o amor dele pelo Senhor aumente mais e mais. Essa visão do amor por Cristo, ela é largamente colocada tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 15, capítulo 21 de João, aliás, no verso 15, ele chama Pedro, depois de o ter negado por 3 vezes, e a pergunta que ele faz não é se ele está arrependido, e isso é importante, mas a pergunta que o Senhor Jesus faz é: Pedro, tu me amas? Você me ama mais do que os seus companheiros? O que Cristo deseja é que o nosso amor aumente mais e mais. Jesus declarou em Mateus capítulo 10, versículo 37, falando a respeito dele mesmo, ele diz: se alguém ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E ele diz: quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. O nosso amor por Cristo deve ser maior do que todas as coisas, e quando ele é maior do que todas as coisas, esse amor se espalha, irmãos, para os nossos pais, os nossos filhos e todas as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o amor que Cristo exige de mim e de você, e que se espalha para a sua causa. Eu amo a Cristo e amo tudo aquilo que Cristo ama também. Eu amo a sua causa, eu amo os seus filhos, amo o corpo de Cristo, a igreja, que é o corpo da cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse amor é o amor que foi demonstrado por Tomé. Apesar de Tomé ter duvidado,
quando todos os discípulos estavam se escondendo, quando Jesus estava indo para Jerusalém de Betânia, que era uma aldeia a 3 quilômetros, uma espécie de subúrbio de Jerusalém, e Jesus disse que estava indo para Jerusalém morrer. Todos os discípulos hesitaram, mas Tomé disse: não, vamos também com ele, porque se ele vai morrer, vamos nós também morrer com ele. Lembrem, irmãos, a igreja de Éfeso faltou aquilo pelo que Paulo está orando por aqueles irmãos. A igreja de Éfeso faltou amor. Jesus disse, e Deuteronômio capítulo 6 também disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Essa é uma necessidade constante que nós temos, de um ministério constante em que cada um ora pelo seu irmão. Nós deveríamos ser um grupo de pessoas, irmãos, que estão ajoelhadas uns pelos outros, para que o amor aumente mais e mais. Agora, continue o verso 9 comigo, e eu sei que eu estou me demorando nesse ponto. Continue o verso 9 comigo, e você vai ver que o apóstolo Paulo qualifica o amor que ele está falando. E que isso é também importante, e isso é o que eu amo nas Escrituras. As Escrituras nunca deixam algo no ar para que as pessoas façam, quando ela dá uma ordem, para que as pessoas façam aquilo que elas acham que é importante fazer. Se eu disser aqui, nós devemos nos amar, cada um de vocês vai ter uma ideia, e devemos amar a Cristo, para que o nosso amor deve aumentar mais e mais. Nós vamos ter uma ideia de amor, que é uma ideia preeminentemente particular do que é amor. As pessoas, nós não somos, melhor dizendo, como os hippies, que dizia que o amor é a coisa mais importante. O amor aqui que o apóstolo Paulo está falando, ele é um amor que o próprio apóstolo Paulo qualifica. Ele não é um sentimento apenas, embora envolva isso. O amor que Paulo diz aqui não está ligado apenas às nossas experiências particulares, ou às nossas experiências em conjunto. O amor que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele diz que esse amor tem que aumentar mais e mais. Olhe comigo agora o verso 9, em pleno conhecimento e toda percepção, em toda a percepção. Atente para isso. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer? E eu queria que você percebesse que o amor que Paulo está qualificando aqui, ele é um amor que tem aspectos intelectuais. Ele é um amor que tem aspectos não apenas emocionais, repito, experimentais, isso é importante também, mas o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que o amor, ele é algo além do que mero sentimentalismo, embora seja algo além também de mero intelectualismo. Eu não posso dizer que eu amo a Deus sem conhecer a Deus. E esse conhecimento que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que nós temos que amar a Deus em pleno conhecimento. Ora, em pleno conhecimento de quem? Se eu vou amar a Cristo, o que é que eu preciso? Eu preciso conhecê-lo. E isso tem a ver com a mente. Não tem a ver como em geral nós vemos nos filmes do amor à primeira vista, que as pessoas veem coraçõezinhos subindo apenas. Isso é ridículo. A Bíblia diz que nós não apenas amamos com aquilo que as pessoas falam a respeito dos seus corações, mas a Bíblia diz que eu amo em todo, ou melhor dizendo, em pleno conhecimento. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que amor é intelectual. Eu preciso conhecê-lo. O apóstolo Paulo diz aqui, há um escritor chamado David Martyn Lloyd-Jones, aconselho vocês a lerem. Esse autor, ele diz que Cristo quer que nós conheçamos os decretos de Deus e a forma como Ele trabalha no mundo. Nós precisamos conhecer que Deus é amor, que Deus se ira, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, mas que Deus também é justo. Nós precisamos conhecer o significado da morte na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo.
E nós precisamos, com esse conhecimento, diz lá no Salmo 1, nós não nos juntamos com aqueles que são ímpios. O Salmo diz que aquele que conhece as Escrituras, ele não fica de piadinha nas esquinas, com palavras sujas, com piadas sujas, com um linguajar sujo. Antes, ele diz, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Um autor chamado J.I. Packer, faleceu recentemente, há cerca de um mês. Ele diz, o melhor livro dele que eu li, chama-se O Conhecimento de Deus, ele diz que o nosso conhecimento sobre Deus deve se tornar o nosso conhecimento de Deus, no sentido de nos relacionarmos com Deus. Mas atente, Paulo diz que o nosso amor, ele ora para que o nosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em que mais? E em toda a percepção, ou em outras palavras, em todo o discernimento. Atente para isso. O que o apóstolo Paulo está aqui dizendo é que quando você adquire o conhecimento bíblico, você não é uma enciclopédia ambulante. Não é para isso que o conhecimento bíblico nos é dado. O conhecimento bíblico não é para você fazer uma diferença clara entre o que é infralapsarianismo e supralapsarianismo. O conhecimento bíblico não é para você saber as diferenças e as nuances da justificação pela fé dos luteranos e a justificação pela fé dos calvinistas. O conhecimento que Paulo está dizendo aqui não é para que você saia por aí arrotando o conhecimento, como nós costumamos dizer. O conhecimento está aliado a uma outra coisa, que o apóstolo Paulo chama aqui de percepção, e que outras versões traduzem como discernimento. E aí você pergunta, o que é o discernimento? O discernimento é a capacidade que você tem, a partir do conhecimento, de decidir o que é certo e o que é errado, de decidir o que é bom e o que é ruim, de decidir até o que é bom e o que é excelente. Você sabe, isso daqui é bom, não é ruim, mas tem algo que é mais excelente. E isso vai ficar mais claro para vocês quando nós formos para o ponto seguinte. O que Paulo quer que nós compreendamos, irmãos, que nós sejamos capazes de entender que o amor não é cego. O amor não é cego. O amor, ele vem de um conhecimento, ele tem uma base. E a base desse amor é o conhecimento de Deus, o conhecimento das Escrituras e o discernimento que vem desse conhecimento para distinguir as coisas boas das melhores e para que nós apropriadamente tenhamos uma vida, como ele vai dizer no final, e eu vou explicar, que traga glória ao nome do Senhor. Os nossos relacionamentos são tão complexos, irmãos, tão complexos, que nós precisamos de conhecimento e percepção ou discernimento para que o nosso amor por Cristo, pelo seu reino e uns pelos outros, aumente mais e mais. Eu vou fazer algumas aplicações ao final, mas eu gostaria que você me ouvisse por 30 segundos sobre isso. Sejamos sinceros, quando foi que nós oramos para que o Senhor aumentasse o amor dos irmãos mais e mais, em pleno conhecimento e em todo discernimento? As nossas orações são, repito, operações de resgate. Quando alguém está ruim por alguma razão, aciona outras pessoas e nós fazemos aquilo que as pessoas chamam aí de corrente de oração. E então pedimos a Deus que livre alguém do mal, ou que dê um emprego, ou que converta alguém. Mas em geral nós não temos essa mentalidade que o apóstolo Paulo tem, de orar uns pelos outros para quê? Para que o amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e, continua o texto dizendo, toda percepção. Segundo, verso 10,
entrando também no verso 11. O apóstolo Paulo, no verso 9, nós temos a oração propriamente dita, para que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer com qual objetivo ele está orando para isso, ou qual é o objetivo da pregação do apóstolo Paulo. Leia comigo, você vai ver os versículos 10 e 11, que Paulo diz, aí está o objetivo, a finalidade, para aprovardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ora, o objetivo de Paulo em orar para que nós tenhamos, os irmãos todos tenhamos amor abundante, mais e mais, em todo conhecimento e plena percepção, é para 3 coisas, 3 objetivos Paulo diz aí. Na verdade ele diz 4, mas eu quero separar o quarto de todos os outros 3. Ele diz, primeiro, o objetivo de quando o nosso amor cresce mais e mais, o que é que acontece? Primeiro ele diz aí, qual é a primeira coisa que acontece quando o nosso amor aumenta mais e mais em pleno conhecimento bíblico e discernimento espiritual? A primeira coisa que acontece é que nós vamos aprovar o quê? As coisas excelentes, o apóstolo Paulo diz. Paulo diz aqui, ele usa a palavra aqui no verso 10, para aprovardes, ou como outras versões dizem, é a mesma coisa, para discernirdes, ou discernires as coisas excelentes. Atente para isso. O apóstolo Paulo usa aqui uma palavra, aprovar ou discernir, em que ela tem 2 sentidos, pelo menos. Um sentido é você examinar alguma coisa para saber a verdadeira natureza daquela coisa, revelar o verdadeiro caráter daquela coisa. Você pega aquilo, você examina aquilo, e com o conhecimento bíblico e o discernimento espiritual que Deus está dando a você enquanto você está orando pelos outros e por si mesmo, você é capaz de analisar aquilo e saber, isso aqui é bom, mas isso aqui é, a palavra que Paulo está usando no verso 10, isso aqui é excelente. Ora, irmãos, quando eu tenho esse conhecimento bíblico, quando eu tenho esse discernimento espiritual, há algumas coisas que são boas, mas há coisas que são excelentes. Se eu tomar essa decisão aqui, no meu discernimento, isso vai ser bom, mas há coisas que são ainda melhores de serem feitas, coisas que são, Paulo diz, excelentes. Quando eu amo a Cristo cada vez mais, quando em pleno conhecimento bíblico e em discernimento espiritual eu amo a Cristo, a primeira coisa que eu faço que o Paulo diz que é o seu objetivo, é aprovar as coisas que são excelentes. Ou é algo que você já sabe que foi aprovado e que você toma para si. Vá lá em Filipenses 4:8 comigo. Coisas excelentes que o apóstolo Paulo diz aqui são as coisas que se destacam como espiritualmente boas, certas, morais e superiores, as coisas que são dignas de aplauso, as coisas que são dignas de aceitação e imitação. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz: finalmente, irmãos, leiam comigo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo aqui está dizendo: escolha as coisas excelentes. Mas isso só será possível se o nosso amor por Cristo aumentar mais e mais. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, nos dá
nos dá um exemplo, uma ilustração disso. Vá comigo ao capítulo 3. Eu sei, eu estou sempre falando desse capítulo 3 de Filipenses. Nós vamos chegar lá e eu pretendo expor esse capítulo 3 de Filipenses de forma completa. Mas se você olha, por exemplo, do verso 2 até o verso 8, verso 9, o apóstolo Paulo nos dá uma ilustração do que é você aprovar as coisas excelentes. Atente: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne, ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora veja, Paulo está falando aqui da sua vida religiosa passada, de como ele era legalista. A partir do verso 8, Paulo diz que encontrou um padrão novo para analisar a vida dele. Qual é o padrão novo? Ele diz, verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. Ora, Paulo diz que considerou perda por causa de quem? Considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus mediante a fé. Atente, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. O que é que Paulo faz aqui? Paulo diz que agora ele tem um padrão novo, um amor novo, baseado em pleno conhecimento, e é por causa desse padrão que ele deixou para trás algumas coisas. E o que foi que ele fez? Ele se agarrou com todas as suas forças à pessoa do Salvador Jesus Cristo, como ele mesmo diz. Ele qualifica todas as coisas como perda de tempo, a sua religiosidade como perda absolutamente de tempo. O conhecimento de Cristo fez com que Paulo aprovasse as coisas excelentes. Segundo, ele diz que essa oração e esse amor que cresce mais e mais em conhecimento e percepção, não apenas fará aqueles irmãos aprovar as coisas excelentes, mas também eles serão sinceros. Volte lá para o capítulo 1, nós estamos falando de novo do capítulo 1, verso 10. Eles serão sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Isso aqui é tão importante, irmãos, que eu quase divido esse texto em 2 ou 3 sermões, porque eu gostaria de enfatizar isso aqui com todas as minhas forças. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que eu vivo, ele está orando, e quando o nosso amor aumenta, o resultado disso é que eu vivo a minha vida aqui, hoje e agora, não com uma perspectiva simples e puramente humana, que também é importante, mas o apóstolo Paulo diz que o fato de eu amar a Cristo muda a forma como eu olho a minha vida completamente. E quando eu estou vivendo aqui e agora, a minha vida, o meu pensamento, a minha forma de falar, a minha forma de agir, a minha forma de gastar o meu dinheiro, está numa perspectiva futura. Eu estou vivendo aqui a minha vida, não apenas aprovando as coisas excelentes, mas eu estou vivendo a minha vida para que Deus me veja como sincero e inculpável. No qual dia? No dia mais importante que acontecerá nesse mundo. O evento mais importante desse mundo não é o seu casamento, não é o dia do nascimento de seus filhos ou o que virá,
nada disso é o dia mais importante do mundo. O dia mais importante do mundo, o apóstolo Paulo diz, é que dia? Final do verso 10, o dia de Cristo Jesus. E o que Paulo quer é que nós vivamos a nossa vida com essa perspectiva. Um dia nós estaremos frente a frente com o Senhor. E Paulo está orando para que quando nós estivermos frente a frente com o Senhor, nós não nos envergonhemos da forma como nós agimos, não nos envergonhemos das coisas que nós fizemos, que nós cheguemos diante de Deus sinceros e inculpáveis, isso, claro, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo faz essa oração em vários lugares. Ele faz essa oração em Coríntios, ele faz essa oração em Colossenses, ele faz essa mesma oração em 1 aos Tessalonicenses, em 2 aos Tessalonicenses. Mas o que Paulo quer dizer aqui no final das contas é que eu vivo a minha vida hoje, irmãos, com uma perspectiva futura. Eu vivo os meus dias aqui agora pensando em como eu vou chegar diante de Jesus Cristo sincero e inculpável. Atente para o que eu vou dizer. Não vou ler o texto. Em Mateus capítulo 25, seria bom talvez depois você dar uma olhada lá. Em Mateus capítulo 25, nos versos iniciais, tem a parábola das 10 virgens. Você deve lembrar disso. A parábola das 10 virgens, está lá dizendo o texto que o noivo ia chegar, não se sabia a hora que o noivo ia chegar. Isso é uma parábola que fala a respeito da chegada do Senhor Jesus Cristo. E tinham ali 10 virgens, que era para casar com esse homem, na parábola de Jesus. Dessas 10 virgens, 5 virgens eram chamadas de nécias ou imprudentes, e 5 virgens eram prudentes. Se você olhar o texto de Mateus capítulo 25, você vai perceber, por que as 5 virgens eram imprudentes? Porque elas estavam vivendo sem a expectativa da chegada do noivo. E quando o noivo chegou, elas não estavam prontas, não estavam preparadas. As outras 5 noivas, virgens, estavam bem preparadas. Quando anunciaram, eis que o noivo chegou, elas estavam com suas candeias acesas. As outras tinham dormido e as suas candeias estavam apagadas. E elas foram até as virgens prudentes e disseram, me dê um pouquinho de azeite para eu acender a minha candeia. E as noivas prudentes disseram, não, se nós dermos azeite a você, vai faltar a você e vai faltar a vocês e vai faltar a nós. E diz o texto que o noivo chega, entra na casa, tranca a porta, e depois de algum tempo chegam as virgens nécias e imprudentes. Batem a porta e diz, Senhor, abre-nos a porta. E ele diz, não, a porta já está fechada, passou o tempo de vocês. 5 delas vivem à luz da chegada do noivo, e 5 vivem despreocupadamente. E Paulo diz, eu quero que o amor de vocês cresça mais e mais em pleno conhecimento e discernimento espiritual, para que vocês sejam sinceros e inculpáveis, em que dia? Inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo diz ainda um terceiro objetivo, que é para nós sermos cheios do fruto de justiça. Esse fruto de justiça é o meu relacionamento com Jesus Cristo. Eu não consigo produzir fruto sem Ele. Você não consegue produzir fruto sem essa união com Cristo. Lá no capítulo 15 de João, versículo 5, dos versículos 1 a 5, Jesus diz, eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o que é que acontece? O agricultor, que é Deus, vai lá e corta o galho, desliga o galho da videira. Mas, ele diz, todo o ramo que dá fruto, o agricultor limpa para que produza ainda mais fruto de justiça. E no verso 5, ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
E ele conclui dizendo: sem mim, nada podeis fazer. É na ligação com Cristo que nós podemos, como o apóstolo Paulo diz, dar fruto de justiça. Ele conclui dizendo: cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Agora vejam comigo, terceiro e último, para nós encerrarmos. Primeiro, eu disse que Paulo ora e nós devemos fazer isso para que o amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, conhecimento bíblico e discernimento espiritual. Os resultados disso serão que nós vamos aprovar as coisas excelentes, os resultados serão aprovar as coisas excelentes, sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo e sermos cheios do fruto de justiça. Mas aqui está, em terceiro e último lugar, a finalidade suprema da vida de todo homem. Por que Paulo faz essa oração? Qual é a mentalidade do apóstolo Paulo ao fazer essa oração? Qual é a finalidade última, suprema? Está lá na primeira pergunta do breve catecismo e do catecismo maior. Qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade suprema do homem? Por que nós existimos? Ou melhor dizendo, para que nós existimos? Nós existimos para a glória de Deus. Ponto final. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Paulo diz: tudo isso pelo qual eu estou orando tem uma finalidade suprema: a glória e o louvor de Deus. Atente aí comigo. Vá para o capítulo 2, verso 11. Capítulo 2, verso 11. O apóstolo Paulo vai mostrar, irmãos, no final, depois de ele estar falando, vamos chegar lá, se o Senhor permitir, ele está falando a respeito do exemplo de Cristo, que ele, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas há um dia muito especial, que Deus vai fazer com que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E qual é a finalidade disso? Verso 11, leia comigo. O texto diz, verso 10 e 11: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus o Pai. Capítulo 4 de Filipenses ainda, para não irmos para outros lugares, verso 20. O apóstolo Paulo diz, capítulo 4, verso 20, ele diz: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, e eu sei que você vai lembrar desse texto, que o propósito maior da nossa vida é tão simplesmente glorificarmos a Deus, que ele diz que nos momentos mais informais da nossa vida, nos momentos em que nós fazemos quase automaticamente, ele diz, nós devemos glorificar a Deus. Ele diz, portanto, irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam isso para a glória de Deus. Não existe maior propósito na vida, não existe maior propósito na sua vida, na minha vida, senão a glória de Deus, porque tudo foi criado e tudo vai culminar nesse objetivo. Deus vai ser glorificado ao término de todos esse nosso tempo. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós servimos, é para essa finalidade que o Senhor nos criou e nos colocou aqui, e nós só podemos glorificar a Deus estando junto com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Capítulo 15, verso 8 de João, Jesus disse, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornei meus discípulos. O tempo inteiro o nosso Senhor Jesus Cristo falou disso.
O tempo inteiro nós precisamos falar disso. Nós somos separados por Deus para vivermos e darmos glória ao nosso Deus. Há um exemplo. Eu queria até indicar um livro para vocês. Eu sei que não é comum fazer isso no meio do sermão, mas eu não me incomodo com o que se fala sobre essas coisas. Nós compramos um livro recentemente chamado Treinando, me esqueci o nome do livro agora. Não. Treinando mentes, ensinando corações, ou é treinando corações, ensinando mentes, alguma coisa assim, que são devocionais diárias sobre o breve catecismo. Nós, ao invés de fazermos devocionais diárias, por exemplo, ele faz isso em cada uma das perguntas. Em cada pergunta ele tem 6 dias em que você pode ler. Nós estamos tentando, ainda não conseguimos, fazer uma pergunta por dia, lendo segunda e terça de manhã, quarta e quinta de noite, e sexta e sábado, meio-dia, e sexta e sábado à noite. E lá, nesse livro, ele nos dá um exemplo bem interessante de Daniel, capítulo 5. Em Daniel, capítulo 5, 4 e 5, em Daniel, capítulo 4, Deus fez com que Nabucodonosor ficasse louco. Louco por quê? Porque ele chegou diante do seu pátio e diz: essa é a grande Babilônia que eu construí. O texto diz que ele não viveu para dar glória a Deus, e Deus fez com que ele amargasse 7 anos vivendo entre os animais. Vocês lembram dessa história? Se não lembram, vão lá em Daniel capítulo 4 e vocês verão isso. Em Daniel capítulo 5, o filho de Nabucodonosor, que conhecia toda a história, que poderia ter aprendido com o pai, resolveu também não viver para a glória de Deus. E quando ele estava lá tomando muito vinho e já de coração alegre e etc., ele mandou trazer os copos de ouro que haviam sido separados por Deus para o uso de Deus e que estava no tesouro da Babilônia naquela ocasião, porque Babilônia tinha invadido Jerusalém. Mandou que eles trouxessem e eles começaram a beber vinho nas taças de Deus. E o texto diz que um dedo de uma mão começou a escrever que o reino dele havia passado. Agora vá lá comigo em Daniel capítulo 5, para que eu possa mostrar a vocês qual foi a razão disso. Livro do profeta Daniel, capítulo 5. Quero ler com você dos versos 17 em diante, principalmente a chegarmos ao verso 22. Capítulo 5 de Daniel, verso 17, até chegarmos ao verso 22. Então, Daniel foi chamado, não é, para verificar o que era aquela inscrição na parede. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Verso 18: ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens
e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias disso tudo, e te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os seus utensílios da casa dele perante ti, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinho, e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, aí está o que eu quero que você veja, a Ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo, Mene, 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 contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Então mandou Belsazar que vestisse em Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeias de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Médio, com cerca de 62 anos, se apoderou do seu reino. Quando nós não vivemos para a glória de Deus, quando Deus não é glorificado, nós temos que sofrer as consequências, principalmente quando nós temos ciência daquilo que o Senhor fez. Olha aqui para mim, para nós concluirmos. 3 aplicações para nós concluirmos. A primeira coisa, o nosso amor, irmãos, uns pelos outros, não pode ser baseado apenas na experiência, mas tem que ser um amor baseado no conhecimento. E eu quero insistir nisso. Eu digo insistir porque, eventualmente, eu falo a esse respeito aqui na nossa igreja. Os tempos em que nós estamos vivendo são os tempos em que as pessoas dizem umas às outras: fulano, fulana, siga o seu coração. Faça o que o seu coração está mandando. Faça o que a sua intuição diz que você tem que fazer. Ou outros simplesmente dizem que o que nós temos que fazer, simples e puramente, é sentir. E é aí que vem aquela história de que nós vamos ao culto e o culto só é satisfatório quando nós sentimos alguma coisa. Então vamos sentir a alegria, vamos sentir o amor irresistível. Eu e Suzana assistimos uma série em que um amor proibido entre duas pessoas causa mal às outras pessoas, mas eles não conseguem evitar isso. É a ideia sentimentalista, ou apenas sentimentalista, do que é o amor. O nosso amor não pode ser simples e puramente baseado nas experiências. Entendam, eu estou dizendo que as experiências são ruins? Não, nós somos seres que sentem. O Senhor nos deu intelecto, nos deu emoções e nos deu também vontade. Mas ao contrário do que nós pensamos, nós damos valor às experiências, mas nós sabemos que essas experiências, incluindo o amor que nós falamos hoje, ela deve ter uma base bíblica, uma base onde nós temos conhecimento bíblico e temos discernimento espiritual. Não dá para dizer que nós amamos como um mero sentimento. Eu não consigo fazer isso. Consegue. O Senhor disse que nós temos que amar uns aos outros. Isso não tem a ver com sentimento, tem a ver com intelecto. Tem a ver com você se submeter à palavra de Deus. Tem a ver com você dizer: se o Senhor diz que eu posso, eu posso. E eu vou buscar em Cristo todo o poder, a minha fonte de amor por meu pai, minha mãe, meus irmãos, por piores que eles possam parecer à minha visão. Eu posso amar com conhecimento e discernimento. Não é mero sentimentalismo. Não é mero sentimentalismo. Ressalte-se, a base do nosso amor
é o conhecimento bíblico e o discernimento espiritual. Ou então, você será um mero ignorante, apesar de saber muitas coisas. Pedro nos diz uma coisa muito importante na sua segunda epístola, no verso 16, quando ele está falando acerca do que Paulo escreve. Ele diz que há algumas coisas que o apóstolo Paulo escreve que são difíceis de compreender. E ele diz assim no verso 16, ao falar desses assuntos, dos assuntos difíceis de Paulo, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que, atente para isso, os ignorantes, aqueles que não conhecem as Escrituras, que não buscam conhecimento, que os ignorantes e instáveis deturpam a palavra de Deus, como deturpam as demais Escrituras. E Paulo diz que essa ignorância das Escrituras, essa deturpação das Escrituras, Pedro diz, eles deturpam as Escrituras para a própria destruição. Paulo quer que nós entendamos as coisas de Deus, irmãos, para poder amar os irmãos. Nós precisamos amadurecer espiritualmente. Ora, irmãos, eu ajo nesse mundo a partir do conhecimento que eu tenho. E se eu creio, por exemplo, se eu creio que até os cabelos da minha cabeça estão contados, se eu creio ainda mais que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso é conhecimento, não é sentimento, não é arrepio que vem pelo corpo. Esse amor de Deus, que conhece até quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, e você sabe quantos fios de cabelo você perde por dia, nem isso você sabe. Quando você vai pentear o cabelo, que cai cabelo pelo chão, nem isso você pode contar. Deus tem os fios da nossa cabeça contados. Ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se eu creio nisso, se eu creio que aquele que começou a boa obra em mim há de aperfeiçoá-la, não tem nada mais no mundo que eu possa amar, senão ao Senhor Jesus Cristo. E isso se expande para a sua causa e se expande no amor uns para com os outros. Quando eu compreendo isso, e louvado seja Deus pela sua maravilhosa graça, o meu amor por Deus, por Cristo, pelo Espírito, pela causa de Cristo e pelos irmãos, ele vai aumentar mais e mais para a glória de Deus. Segundo, eu quero que vocês lembrem, esse amor, ele tem uma fonte. Essa fonte é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos é por intermédio dele. Se você tenta produzir frutos por si mesmo, se você tenta aprovar as coisas excelentes, se você tenta todas essas coisas, sem que esse amor tenha como fonte a pessoa de Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, o seu amor será absolutamente falho, egoísta e tantas outras coisas mais. Terceiro e último, irmãos, e eu não sei como enfatizar mais isso, nós devemos assumir o compromisso de orar uns pelos outros. Não simplesmente o compromisso de orar quando alguém está doente, ou está precisando de alguma coisa, ou está hospitalizado, ou está desempregado. Nós temos que aprender a orar uns pelos outros para que o nosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Devemos orar uns pelos outros para que nós aprovemos as coisas excelentes, para sermos os nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos dessa e de outra igreja, sinceros e inculpáveis até ou para o dia de Cristo Jesus. E sejamos então cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Eu creio, irmãos, que Paulo aqui, ele força a mão. E ele está dizendo, você já ama o suficiente? Não, não é suficiente. Você pode amar muito mais. Você pode melhorar muito mais. Você pode ter uma vida espiritual muito mais plena. E olhe que Paulo estava satisfeito com essa igreja. Mas ele, apesar de toda a sua satisfação, ele ora para que tudo isso aconteça. E eu rogo, irmãos, rogo
com todas as minhas forças, que nós nos tornemos, como o apóstolo Paulo diz aqui, pessoas, um grupo de pessoas ajoelhados para interceder uns pelos outros por todas essas coisas que o apóstolo Paulo mencionou. Leia comigo de novo e nós vamos concluir com isso. Versos 9, 10 e 11 de Filipenses. E também faço esta oração. Leiam comigo. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém e amém. Vamos orar, irmãos. Fiquem em pé. Pai, nós rogamos que o Senhor nos ajude. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a viver a nossa vida nesse mundo com a perspectiva do dia de Cristo Jesus. E que nossa vida seja uma vida que glorifique ao Senhor em todas as nossas ações. Ajudem os jovens da nossa igreja, Senhor, a amar mais e mais ao Senhor acima de todas as coisas, nas escolhas das suas carreiras, nas escolhas de suas famílias, dos seus futuros maridos e esposas. Ajude as crianças a não serem tomadas pelo temor dos homens e fazer coisas que desagradam ao Senhor, olharem coisas na internet que não mostram o amor do Senhor, ou o amor delas pelo Senhor. Ajude-as a, na sua natureza rebelde, saber que devem honrar pai e mãe, que devem glorificar ao Senhor. Ajude a nós, maridos e esposas, filhos e filhas, pais e mães, a nos amarmos com o amor de Cristo Jesus, para que o nosso amor aumente mais e mais nesse conhecimento bíblico, em pleno conhecimento bíblico, em toda percepção ou em todo discernimento espiritual. Ajude-nos, Senhor, a que as nossas orações reflitam aquilo que o apóstolo Paulo disse, reflitam aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, de buscarmos em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, colocarmos isso como prioritário e vermos todas as coisas como sendo secundárias, como sendo as demais coisas. É o que eu rogo ao Senhor, é o que eu te peço em tudo que nós falamos aqui nessa manhã, em nome do Salvador Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito de Deus seja sobre vós, irmãos, e sobre todos aqueles que amam sinceramente ao Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Desligue aí, por favor.